Oi gente, vídeo novo aqui no canal e hoje eu sentei aqui na minha cama porque eu quero bater um papo com vocês. Eu acho que é sempre válido a gente estar compartilhando experiências, sabe? Então eu vou abrir meu coração, vou contar uma experiência que eu vivi no meu pós-parto, pra quem sabe, caso alguém esteja passando por isso no momento, saiba que não está sozinho e que vai passar. Então eu vou dividir com vocês a minha crise de ansiedade que eu tive no meu pós-parto. Mas para eu contar esse momento da crise que eu vivi no meu pós-parto, eu tenho que voltar um pouco e contar sobre a fase final da minha gravidez. Na verdade, eu vou voltar um pouco e contar coisas desde que eu me descobri como um ser, um indivíduo único, um indivíduo com sentimentos, com escolhas, com vontades. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu acho que quem convive comigo sabe disso. Eu sou extremamente ansiosa. A ansiedade é uma coisa ruim porque te dá um aperto no coração. Ela já tirou meu sono, ela já me deu dor de barriga, ela me deixava com aquela tensão dentro de mim. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar um pouco melhor com a ansiedade. Quando eu me vi grávida, essa ansiedade ela voltou a 1000. Até o segundo trimestre da minha gestação eu tava ok. Eu tinha um enxoval pra me ocupar, os exames, aí eu tinha o quartinho pra me ocupar. Porém, quando eu já tinha tudo isso pronto, as roupinhas já estavam lavadas, já estavam dentro do guarda-roupa dela, eu me peguei pensando no quê? Na chegada da Sofia. Eu fiquei muito ansiosa pra conhecer a minha filha, imaginar como ela seria, pra ter minha filha nos meus braços. Mas essa foi a causa mais importante da minha ansiedade. Eu tava ansiosa pra conhecê-la, porém eu também tava ansiosa pro meu parto. Eu tive um parto cesárea, mas assim, o meu obstetra ele conversou bastante comigo, falou como funcionaria, eu também pesquisei bastante sobre isso, porém eu nunca operei nada, eu nunca entrei num centro cirúrgico, então imagina, eu não sabia muito bem como eu me sentiria. Não sei, gente, eu só sei que eu fiquei muito ansiosa por isso também. Esse medo do inesperado e essa grande vontade de conhecer minha filha me fizeram ficar muito ansiosa. Então acho que umas 2-3 semanas antes do meu parto, eu comecei com uma alergia pelo meu corpo. E depois dessa coceira, porque eu simplesmente não conseguia parar de coçar, eu comecei a ter feridas no corpo de tanto que eu coçava, mas eu não conseguia me controlar. Então eu fui no meu obstetra, ele conversou comigo, ele me examinou e ele falou: Jéssica, eu tenho quase certeza que é emocional, mas acredito que seria muito bom você ir no dermatologista pra ele dar o parecer dele também. Então eu fui no dermatologista, ele conversou comigo, eu falei sobre tudo e ele falou: olha, acredito que seja emocional mesmo. E eu comecei até a usar um creme, gente, o Fisiogel, e ele me aliviou bastante. O Fisiogel ele pode ser usado até em criança, não tem problema nenhum, mas eu continuei com o mesmo quadro. Era tanta coceira e dor por conta das feridinhas, eu não conseguia dormir. Então eu tinha que tomar um banho pra me aliviar e às vezes, olha, eu custava dormir. Eu tinha que aproveitar esse momento pra descansar, porque a gente sabe que os primeiros meses, as primeiras semanas com o bebê recém-nascido não é fácil a adaptação, é muito cansativo. Então eu tinha que descansar, mas eu não tava conseguindo. Quando chegou no dia do meu parto, eu tava imensamente feliz e o meu obstetra falou pra mim: olha, eu tenho praticamente certeza que depois de você ganhar a Sofia, a sua alergia vai sumir. E de fato minha alergia sumiu, gente. Eu ganhei a Sofia, a alergia sumiu. Daí a gente vê que o emocional ele é muito importante. A gente tem que estar cuidando do nosso emocional sempre. Na hora de ganhar a Sofia, o meu parto foi super tranquilo, foi muito melhor do que eu imaginava. Ficamos no quarto, eu, Kleber e Sofia. O Kleber meio que teve que cuidar de mim e cuidar da Sofia. Eu recém-operada e minha filha recém-nascida. Eu tava vindo de semanas sem dormir direito, né? Esse primeiro dia foi bem cansativo também. Tem a questão da criança vir mamar, aquela questão da pega, né? Da amamentação que é muito complicada. Isso faz com que a gente fique ansiosa naturalmente, porque é complicado a questão da amamentação no início. Tem vídeo aqui no canal onde eu relato como foi o processo de amamentação. Você se vê como mãe, aí você de repente tem aquele ser que tava na sua barriga, aquele ser que você tanto imaginava ali do seu lado. Eu não consegui dormir essa noite também, de tanta felicidade. De 3 em 3 horas entrava uma enfermeira pra me ver, uma enfermeira pra checar a Sofia. Então aquela luz era acesa a todo momento. E teve uma outra variável, gente, eu fui muito sortuda. Depois que eles tiraram a sonda, porque na hora do parto eles colocam uma sonda,
para que eu possa urinar, né? Depois eles retiram essa sonda e eu já poderia ir no dia seguinte no banheiro normalmente. Só que quando eu ia no banheiro, só pingava o xixi. E eu tava com vontade de ir ao banheiro, mas eu não conseguia ir ao banheiro efetivamente, eu não conseguia urinar. Eu relatei isso para as enfermeiras e elas falaram, ah, é assim mesmo, bebe água. Eu tava bebendo água e não tava conseguindo ir no banheiro. E aquilo, gente, já tava me fazendo tão mal porque minha bexiga estava doendo. Eu falei com o meu obstetra, ele falou, olha, vamos colocar a sonda de alívio. E realmente o nome é esse, porque que alívio. Vocês têm noção que eu estava com a bexiga paralisada e estavam me mandando beber água? Mas graças a Deus meu obstetra falou pra botar essa sonda de alívio e ele me explicou o seguinte, que sou eu a cada não sei quantos casos, pode ocorrer de ter a bexiga paralisada momentaneamente por conta da anestesia. E eu fui uma das sortudas. Então era tanta coisa, gente, que eu acho que quando eu cheguei em casa eu desabei. Eu contei com a ajuda da minha mãe nesse início, com a parceria do Kleber, a minha família, minha cunhada, todo mundo. Eu tinha uma rede de apoio e tenho uma rede de apoio muito grande, muito estruturada, o que foi fundamental para eu passar por isso. Desde o primeiro dia que as mamães, elas têm um bebê, nós entramos no puerpério. Eu vou fazer um vídeo melhor explicando o que é puerpério. Eu não vou entrar em detalhes hoje porque eu acho que merece um vídeo único sobre o puerpério. Você começar a montar a rotina, nos primeiros dias você tá começando a conhecer seu filho, então as rotinas elas vão começando a se estruturar, você vai começando a ganhar mais confiança. Só que nesse primeiro dia eu precisava de muito auxílio, eu não conseguia dar banho na Sossô sozinha. É o primeiro dia seu com seu filho em casa. Meu Deus! E agora? Foi mais uma ansiedade. Vem aquele medo um pouco do novo, do desconhecido. Nós nos tornamos mães, mas é uma conquista diária essa questão de você aprender a ser mãe também. Eu acho que isso também ajudou na minha ansiedade. Eu não consegui dormir direito no primeiro dia. No segundo dia que começou tudo. Foi perto do ano novo. Eu comecei a sentir uma falta de ar absurda, uma dor no peito e uma angústia muito grande. E eu não queria passar isso para as pessoas porque eu falei, gente, um momento tão feliz, o momento mais feliz da minha vida, eu tô aqui com a minha filha. Como assim? O que é isso? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. E eu ficava orando, gente, internamente. Ai, isso tem que passar. Eu falava comigo mesmo, calma, Jéssica, calma, respira. Tenta respirar, fica calma. Depois de um tempo eu não consegui segurar. Eu comecei a conversar com as pessoas pra ver se ajudava. Eu falava o que eu tava sentindo, mas era perceptível que eu não tava bem. Eu realmente entrei numa espécie de colapso nervoso. A privação de sono me deu esse gatilho. E também a entrada no puerpério, eu acho que tudo isso culminou numa grande crise de ansiedade. Então, à noite, eu não conseguia mais desligar. Eu não conseguia mais dormir. Eu queria levantar, me dava uma falta de ar. E eu ficava andando pelo quarto pra ver se passava, tentando controlar minha respiração, mas não passava. Gente, foi horrível. Eu liguei pro meu médico, ele me receitou uma espécie de calmante natural. Você tem que ver com o seu médico o que ele vai te indicar. Eu tomei esse calmante natural, que não tem problema com questão da amamentação, mas não adiantou. Isso durou cerca de 2, 3 dias, gente. E eu tinha que passear de carro à noite com meu marido pela cidade, respirando o ar, sabe? O ar tinha que vir até a mim. Porque eu ficava Ai, meu coração acelerava, um aperto no peito, uma falta de ar. Eu orava o tempo todo pedindo pra aquilo passar. E quando a gente tá vivendo coisas assim, a gente lembra de como era antes, como é bom não sentir nada, e a gente não vê uma luz no fim do túnel. A gente acha que aquilo lá vai acontecer pro resto da vida, que a gente nunca vai melhorar. E eu comecei a me cobrar muito, porque eu queria estar 100% pra minha filha, eu queria estar vivenciando isso 100%. Eu me culpava. Tem outro vídeo também sobre culpa materna, eu vou deixar linkado aqui, que é importante também. E uma coisa que me acalmava muito era ter a Sofia mamando. No meu primeiro momento, assim, que eu começava a ter essas crises, estava na hora, assim, que eu via que ela tava com fome, ou que tava perto dela mamar, eu pegava ela e colocava ela no peito. Nossa, isso me acalmava muito. Mas depois que ela saía do peito, a crise voltava. E eu falando, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente conversou com o meu médico. Eu precisava desligar para conseguir ter mais vitalidade, relaxar. Então ele me prescreveu um remédio. Para eu tomar esse remédio, eu tive que tirar na bombinha leite para Sossô para durante uma noite inteira e no início da manhã por conta do remédio, né? Eu consegui encher algumas mamadeiras, deixei a Sofia preparada, precavida, minha mãe cuidou da Sofia e eu simplesmente tomei o remédio. E eu lembro que quando eu tomei o remédio, eu pedi pro Kleber
deitado ao meu lado, segurando minha mão. E eu ficava pensando, gente, eu não vou dormir. E eu lembro que eu falei com ele, isso não tá funcionando. Até que eu dormi. Aí eu acordei na manhã seguinte, cansada, com o corpo cansado ainda, mas com uma nova energia. Eu tive ainda durante esse dia uma crise, mas eu notei que eu tava mais descansada e eu notei que eu estava mais com controle de mim mesma. Aí eu fui começando a relaxar. Na noite seguinte eu não precisei mais tomar remédio, eu consegui dormir sozinha. Aí nesse outro dia eu tive, acho que uma crise de ansiedade dessa de falta de ar e tal de novo. Foi melhorando aos poucos. Eu voltei a começar a dormir sozinha, sem precisar de nada. E as crises passaram. Dormi entre aspas, porque essa pessoa devia acordar o quê? Umas 3 vezes. Mas eu consegui descansar. E eu tenho um controle, eu fazia minha respiração. E depois eu não tive nenhuma crise mais, graças a Deus. Mas a minha ansiedade me acompanha, né? Porém, ela é controlável. Esse é o meu relato pra vocês de crise de ansiedade no pós-parto. O motivo pelo qual eu gosto de ter esse bate-papo com vocês é pra mostrar que não acontece só com vocês. Eu não tinha ideia de que outras mulheres passavam por isso. Mas quando eu fiz esse relato e postei lá no blog, eu recebi muitas mensagens. Tem até mensagens lá no blog, vocês podem ler também, de outras mamães que passaram por isso. E eu me senti mais forte, eu me senti abraçada. Mas é claro que você precisa da ajuda do seu médico, né? Pra te orientar qual é o melhor caminho a seguir. Você precisa do apoio da sua família, precisa de muito amor, muita compreensão. Porque a gente se sente vulnerável, a gente se sente culpada por estar se sentindo assim. Mas a gente não tem um controle, né, gente? A mente é uma coisa muito complexa. Eu acho que são várias coisas importantes pra fazer com que essa fase passe. E ela passa. É isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Gostaria de compartilhar essa experiência. E caso vocês tenham passado por algo parecido e queiram compartilhar também, é só comentar aqui ou me mandar um e-mail. O meu e-mail fica aqui embaixo no box de informação. E também, gente, não deixe de curtir o vídeo de hoje. É muito importante a interação de vocês para que o canal possa crescer. O meu intuito é estar sempre compartilhando mesmo informação. Compartilho sim o nosso dia a dia e tudo mais, porque eu acredito que muitas coisas no nosso dia a dia podem também ser uma troca de experiência. Então por isso que eu também faço vlog, compartilho viagem dia a dia, porque eu acho que são experiências que podem ser compartilhadas também. E não deixe, gente, de curtir, eu acho que eu já falei isso, de comentar e de compartilhar, porque um bom papo e informação merecem ser compartilhados. Ah, não esqueçam de falar também o que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Um super beijo pra vocês.